criou um monstro. Já O Fausto criou tá um gravando? Aí, monstro. ele que tirou essa foto? Foi. O Fausto Foi? que ensinou. Criou um monstro. Ele falou que Ele ia ser médico. Não, pelo amor de Deus, advogado Ai, meu não. Deus do céu, ninguém quer. Por que O que o não? Fausto falou, a mesma coisa. Quem vai herdar o meu escritório, gente? Não, deixa ele ser fotógrafo, Eu gente. só vou eu te fazer assim, incentivo. Dani. Deixa ele ser fotógrafo, produtor. Ah, Tem tem seu seu xará. estúdio. É Daniel também? É. Por isso. Caio Daniel? O pequenininho é Daniel. Ah, que legal. Então, O meu filho, o meu filho disse que ele quer ser policial ou do todos. exército. Mas eu penso que no futuro ele vai mudar. Pode eu prefiro ser. que ele seja guitarrista, entendeu? A ser policial. Tá certo. É mais seguro. Mais seguro para Mais ele, seguro. entendeu? Mas assim, é tão incrível, eu acho assim que quando eles são nessa idade, qualquer profissão que eles falarem, É pra a gente descer, deveria pra descer. Mas eu incentivar. incentivo. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que a filha gosta de fazer comida Deu. e os pais não querem, né? E ela cozinha super bem, que ela quer ser chefe. Pra lá, Então pra eu lá. acho que tem que incentivar o que eles dão, nem que muda depois, né? Acho que eu sou direito. Sou direito. Tá ao outro lado. Isso. Mais um pouco. Mais pouco. O ar tá ligado aqui ou não? Aqui, Não, ó. porque tá quente pra caramba, né? Vou ligar aqui, peraí. Isso. Isso, aí. Foi. Ah, tá aprendendo, já tô botando pra caralho. Ai, Uai, ele assume não ali, ó. queria vir? Assume aí. Amanhã, Ai, o Daniel. amanhã não, quinta na escola Mas vai ser olha aula do o Caio. impacto que um pai e uma mãe exercem num filho. Ele pequeno, ele chegou em casa, viu um policial na rua, uma viatura passando, e falou assim, ai, olha, não gosto deles, que não sei o quê. Tira Eu mais, falei, tira foto nossa quem aí, te ó. falou isso? Ah, foi o meu pai Tira. que falou. Aí eu virei e falei, não, meu filho, Não. de jeito nenhum, policial é bom, ele protege a gente, Sim. ele prende bandido que faz mal para as pessoas, que Sim. roubam as coisas. Então, o policial é nosso amigo. Sim, sim. Então, Foi é. eu falar isso para esse Mudou a menino. visão dele. Mudou, ele ama policial. Isso é o respeito ao próximo. Ele vê um Independente da policial na profissão. rua, ele para cumprimentar o policial. Já o policial deixa ele entrar na viatura, ele tira foto dentro de Ai. viatura. Você já viu aqueles que aniversário? Vamos. Ah, tá fechada aquela janela lá para não sair o ar-condicionado, essa porta? Não consigo ver daqui. Ah, o Fausto tá vendo? Valeu. Podemos. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Dessa vez você começa? A Maura é arquiteta, né? Não. Deixa, Vamos começar. deixa eu. É Olha, melhor. eu começo, você continua. Ai, minha Design de voz. interior, personal Como é que é? organize. Design de interior, decoradora. É mais fácil. Decoradora, Ah, personal organize. Isso, pronto. Quer que eu faça? Não, pode deixar. Acho que é Pode ir? É. Olá, tudo bem? Olá, Olha meu nós aqui de povo. novo com Tem Jeito Podcast. Tudo tem jeito, não é? Tudo tem jeito. Graças a Deus. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, amiga minha, de algum tempinho, né? Conheço, vi a superação dela e ela vai contar um pouquinho da história dela. Hoje ela trabalha com designer de interiores, personal organizer, não sei se é assim que fala, mas é porque ela é chique. Sotaque mineiro aí, né? tá É que ela é chique demais, gente. Ela ajuda você a montar seu look. Então, conta pra gente, Maura, um pouquinho de você. Ah, claro. Em primeiro lugar, estar aqui com vocês hoje, ser convidada, é um motivo para mim assim muito especial, de honra. Parece um pouco clichê, todo mundo fala as mesmas coisas, mas em especial no meu caso, realmente uma honra. E eu vou até explicar por quê. A Dani sabe, eu passei por um período de depressão, tá? Eu trabalhei por 25 anos numa instituição financeira e existe um desgaste muito grande, tá? E que leva você automaticamente num processo. Não é só porque é uma instituição financeira, dependendo do trabalho que exige uma pressão psicológica muito grande de resultado positivo, lógico que você vai
ter mais possibilidade de estresse mesmo, tá? Então, eu trabalhei por 25 anos e entrei em depressão, síndrome do pânico. Junto com isso, a minha filha também já estava num processo de depressão. Eu vendo a ausência que eu causava para ela, comecei a me sentir culpada. E aí eu fui só piorando a minha situação, né? E aí fiquei 5 anos desse jeito. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia organizar a minha casa, eu não conseguia receber. Se eu recebia um convite para sair, eu chorava, porque eu falava, eu não vou, eu pedia desculpa para as minhas amigas, não vou poder ir. E eu sempre fui super comunicativa, sempre tive uma vida bacana, né? Mas é um dos, vamos dizer assim, um dos sintomas se você tem essa doença, né? E aí o que aconteceu? A depressão da minha filha começou a aumentar. Quanto mais eu me afundava, né, eu queria protegê-la, né, mais eu estava me afundando. E aí uma amiga levei ela numa psiquiatra, a psiquiatra falou assim, olha, o quadro da sua filha realmente tem depressão, realmente ela tem alguns transtornos, vários nomes difíceis até de falar, inclusive aquele que não consegue manter foco, né? Enfim, TDAH. me confundo, Transtorno de transtorno. hiperatividade e déficit de atenção. Isso. E ela falou para mim assim, né? Não na frente da minha filha, mas assim que terminou a sessão, ela olhou para mim e eu estava literalmente. Era um zumbi, eu não era uma. Porque eu me sentia, meu Deus, eu fracassei no trabalho, né? Tô com depressão. Fracassei como mãe, minha filha está desse jeito. O que eu vou ser? E ela percebeu nas minhas atitudes que eu estava refém da minha filha pela situação. E assim, completamente uma pessoa ali não era jogada, um zumbi, vivendo por viver. E você estava bem acima do peso, né, Maura? Muito, eu estava mais ou menos uns 25 quilos a mais. 25 quilos a mais. Assim, você tem algum problema em contar pra gente a sua idade e a idade da sua filha? Não, posso falar, eu tenho 54 anos, minha filha tem 21. Tá? Pois é, e olha que história de superação, gente. E você acha, eu estava aqui enquanto você estava falando, primeiro queria agradecer sua presença. É muito importante para a gente que tenham pessoas que nos apoiem no início das nossas caminhadas, né? Então, por isso eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui hoje. Por ter abraçado o nosso projeto com tanto carinho. Né? Então, assim, eu estava observando você falar e você tem alguma ideia do que de fato desencadeou essa depressão? Se foi de fato uma questão de trabalho que acabou interferindo na sua vida pessoal, se foi a culpa de não ser presente para sua filha, de não ser e isso aliado um pouco àquela questão de não ser um super-homem ou uma super-mulher, de dar vazão a todas as áreas da sua vida, de dar perfeição a todas as áreas da sua vida. O que você acha que mais contribuiu para esse seu estado depressivo? Eu trabalhava na área de vendas, tá? E como terceirizada, se eu trabalhasse muito, o meu resultado financeiro seria maior. Se eu desacelerasse, eu ia ter um resultado financeiro menor. E fora isso, existe assim, você muita pressão. Muita pressão. Ah, tá, a meta esse mês é 500 mil, você fechou? Mês que vem é 700. Fechou 700? Vai para 800. Só que isso, para você dar resposta para esse resultado, você tem que focar. Você tem que ser inteira ali. Então, eu tinha hora para chegar, mas não tinha hora para chegar em casa. Então, eu marcava cinema, eu não ia. Eu marcava com uma festinha com as amigas, eu não ia. E eu pedia tanta desculpa, ai filha, a mãe não conseguiu, não deu tempo, tudo bem. Só que eu ia trabalhar, eu via que eu precisava daquele resultado, eu dava o resultado, mas eu via minha filha precisando de mim e eu não dava conta dela. Então eu não trabalhava bem, eu não tinha essa noção, eu não sabia dividir. Então eu sentia assim, a responsabilidade da minha filha estar doente hoje é minha. Eu fiquei muito tempo longe dela. Ela chegou um dia e falou para mim, mãe, eu não lembro de você. Ela lembrava da minha mãe que cuidava dela. Ela não lembrava que eu fui mostrar umas fotos para ela. Ela falou: não lembro de você, mãe. Quando foi isso? Aquilo, para mim, foi assim, uma dor imensa, porque o meu sonho era ser mãe. Tá? Foi a sua virada de chave, assim, para você perceber que tinha alguma coisa errada. Eu estava errada. Eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando demais. Aí um dia eu cheguei em casa e meu esposo falou assim: você não dá atenção para sua filha, né?
E aquilo me deu assim um nervoso tão Olha o grande peso em cima da que eu mulher, peguei né? o meu celular e arremessei. Eu comecei a chorar. Eu falei, como? Como? Eu falei, eu estou trabalhando desse jeito, não é porque eu quero estar longe da minha filha. Eu estou trabalhando intensamente porque nós temos que manter. Você tem uma casa que está financiada, você precisava de um carro, você precisava de uma escola, na época eu precisava ajudar minha mãe financeiramente. Então, na verdade, é o que você falou. Eu queria ser super homem, fazer tudo para dar, suprir essas pessoas. E quando eu percebi, aquilo foi minando. Então, aí eu comecei a ficar e pior, a coisa piora um pouco, porque eu fui para uma agência que precisava de um resultado muito maior e de um status maior. E aquele status maior, aí sim que eu não poderia quase, eu chegava em casa, eu saía, ela estava dormindo, eu chegava quase dormindo, tá? Então foram muitos anos disso. E depois, lógico, ela veio adolescência e tudo, mas eu era sempre ausente. Então, eu não trabalhei bem isso, essa ausência, essa culpa. A culpa, você é culpada, ela está doente, ela está triste. E eu não. Aí, quando veio, eu estava num fundo, num buraco. E acontece também que você olha e fala: Meu Deus, eu estou numa instituição financeira. Ela quer resultado. Eu estou dando resultado. Mas como está a minha vida? Qual é o preço? O preço era alto demais, tá? O preço era muito caro. E aí vem aquilo, mas e se eu parar? Eu não vou ter essa renda. Então você fica num dilema para tomar decisão. Valores eu já sabia, eu queria ser mãe, era meu sonho. Inclusive, eu tenho uma participação num livro de amamentar, né? Mulher, o último elo, porque o simbolismo da amamentação tinha tanta importância para mim e eu falava com tanta alegria que ele me pediu, né? O autor do livro, e o doutor Eurico Alonso Malagode. Então, ele me convidou, você pode dar seu depoimento? Eu dei meu depoimento sobre a importância da amamentação. Então, é como se, de repente, tudo aquilo não valeu. Se eu queria tanto amamentar, se eu queria tanto ser mãe, e hoje o sistema me obriga a ser essa mãe ausente, tudo que eu não queria ser, né? Então e aí eu pedi para mudar de agência, porque eu falei, bom, se antes eu já trabalhava, agora eu tenho que trabalhar milhões de vezes mais. E nessa mudança de agência, eu percebi que eu já não estava mais conseguindo ser mesmo aquela pessoa que dedicava muito no trabalho, porque eu já lembrava da minha filha. Eu chegava, ela estava no sofá. Ela chegava mais cedo da escola, chegava 1 hora da tarde, e ela me esperava até às 6, 6h30. Tinha dia que eu chegava, a luz estava toda apagada, e ela estava no escuro dormindo com o cachorrinho. Bolinha, maltês. E foi assim que eu falei: não, isso não está certo. Mesmo que eu tiver que abrir mão dessa casa que eu tenho, do carro ou de tudo, eu quero ver a minha filha. E essa decisão eu tomei, minha filha tinha 13 anos, tá? Só que já estava num grau de depressão dela um pouco avançado, tá? Muito Ela chegou avançado. a ter uma Síndrome do pânico na escola. Ela já começou a ter aquela. Sabe a perninha quando fica o tempo todo, né? E eu me preocupo muito com isso quando eu vejo alguém com a perninha assim, né? Porque era um primeiro. Fui perceber a minha filha quando ela teve a primeira crise. A psiquiatra falou: olha a perninha dela. E a perna não parava, não dormia mais. Eu tinha 13 anos e não dormia. Eu falava: filha, eu acho que você se enganou, porque eu estava tão cansada, eu dormia. E ela queria tanto a minha companhia que eu tinha que colocar o colchão do lado da minha cama e ela dormia ali, para ficar um pouco comigo. E aquilo foi agravando. Eu falei: olha, quer saber? Eu não vou mais. Eu pedi, né, um tempo, e como eu prestava serviço, tinha lá um contrato por um tempo, a renda continuava entrando na minha conta, mas ela só ia diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. E quando nessa depressão, que aí eu comecei a ter medo da minha filha do suicídio, tá? Só que eu estava com 15 anos, desculpe, 17 anos, nós fomos para Santa Catarina. E eu pensei, lá vai ser tudo novo, né? Vai ter praia, vai ter amigos e vai ser importante para ela. Infelizmente, não sei se pode falar isso aqui, o maior índice de suicídio do Brasil na época era lá em Santa Catarina, onde a gente estava. E aí nós fomos, vendemos tudo que tinha aqui. Meu marido investiu um dinheiro para ser sócio para Santa Catarina de uma empresa, e nós pensamos, ela vai ficar diferente, eu também. Eu falei: eu também vou fazer outra coisa, a gente vai poder ir na praia. Eu já comecei a fazer, né, um sonho, planos para ela. Aí ela se animou para a gente ir. Mas quando a gente estava lá, aí foi a pior fase, aí só piorava. Quando ela entrou na sala de aula, todos os colegas novos, uma cidade nova, professor, tudo diferente,
ela conseguiu fazer 2 dias de aula. Ela teve pânico. Aí a escola me mandou mensagem e falou assim: não, sua filha está com um ataque de pânico aqui, não tem condição. Aí eu não acreditei. Aí nos indicaram para o melhor psiquiatra lá de Santa Catarina, que a própria escola indicava, porque tinha muitos casos. Suicídio lá era muito, muito grave. E aí aquilo, então aí o sonho já foi, porque aí já deu. E nós ficamos 2 anos lá, e eu fiquei 2 anos dentro do apartamento. Nós morávamos no 7º andar. E eu falava, eu não posso deixar a Beatriz sozinha. Eu não posso deixar minha filha sozinha. Ela vai, e aquele medo vira um monstro, né? E aí tinha a medicação, ela tomava uma medicação que piorava uma situação quando dormia, ou então tinha aquela que paralisava o corpo, não paralisava a mente. Então também era pior, e tudo era adaptação, né? Os remédios. A depressão, ela é Um monstro um silencioso. monstro e muito grande, porque assim, primeiro que não basta você não cura uma depressão mudando de um lugar para outro. Não, A depressão está em você. você leva junto. Você leva junto. Então você vai e não é aquela coisa assim, olha, você tá tudo bem, olha, você tá numa cidade nova, tem Não. praia, tem isso, tem aquilo. Se a pessoa tem depressão, isso é irrelevante. Não muda nada. É uma doença que, em que pese nos últimos anos, se tem aí evoluído muito na questão, porque antes o que era a medicação de depressão? Era o Prozac, era a Uhum. fluoxetina, Uhum. né? Hoje você tem aí uma gama de medicamentos aí, se evoluiu muito, mas ainda medicamentos que não são muito específicos. Então, assim, você começa a tomar às vezes aquele não é específico, porque você pode ter uma depressão associada a um transtorno de ansiedade, você pode ter uma depressão associada a uma síndrome do pânico, Sim. você pode ter um transtorno bipolar, aliado a um hiperativismo, um TDAH, e são circunstância, ela nunca vem sozinha, pelo que eu vejo. Falo isso porque eu tenho uma expressão que eu uso com a Daniela e com o meu terapeuta, que eu ando num barranco, eu ando ali na beira de um barranco. Eu trato ansiedade, eu trato transtorno generalizado de ansiedade. Tá. Mas eu ando ali num precipício, eu tô aqui Você caminhando. pode cair para cá. A qualquer momento Vira e a gente mexe, pode eu cair. dou Pode cair ali. uma resvaladinha ali, né? Que eu dou aquela quedinha e eu falo, não vou. Aí passa um dia, às vezes durmo, às vezes eu tiro um dia Desligar. e durmo, desligo completamente. Ela Sim. sabe que às vezes eu levo horas para responder um telefone, por exemplo, Sim. dependendo da circunstância. Então, ela é muito, é terrível, uma doença terrível. Eu tive vó que sofreu de depressão, mãe, e na às verdade, vezes uma pouco de doença até genética, é um genética, né? então você não é às vezes o primeiro medicamento que resolve, Demora não é muito. um só, tem que ser associado com outros medicamentos. Por exemplo, a minha mãe tomava um medicamento que deixava ela andando assim, ó, durinha. Assim, durinha. O medicamento resolvia um problema, mas deixava ela durinha, assim. Tinha outro problema. Aí ela tinha que tomar um outro remédio aquele soltar remédio. para soltar ela. Sim. E olha só como é terrível, né? Você fica refém. E é um dos mais. As doenças É um índice psiquiátricas, maior que tem hoje. elas são o grande mal Do século. do século, né? Porque Ultrapassou até o normalmente quem você conhece já teve uma crise de ansiedade, já teve um período depressivo, se pega às vezes chorosa, com muito sono, né? E é bom a gente E é um deixar conjunto- claro que não é frescura, gente. câncer. Nossa, isso pra Essa mim, doença não é frescura. Muitas pessoas, assim, a Maura sabe que eu trato também o transtorno de ansiedade com episódios de depressão, com pequenos episódios de síndrome do pânico e tendência suicida. Primeira vez que eu estou abrindo isso, né? Minha família sabe exatamente meu diagnóstico, vão ficar sabendo. Mas isso vem de longa data, porque são sentimentos que você vai guardando, não sabe trabalhar e você vai acumulando.
Quem me vê fala que a minha vida é perfeita, que pra quê? Frescura, você não tem motivo para ter Segura, depressão. independente, né? Uma Você não tem profissional motivo. Bem-sucedida. Mas assim, eu mesma, para Sabe a dor? aceitar que eu tenho essa doença, porque é uma doença, Ela relutou não é uma muito em escolha. procurar um Sim. psiquiatra. Eu relutei muito, Muito. procurei, não foi o primeiro psiquiatra que acertou. E eu faço psicanálise há anos, desde 2016 eu faço psicanálise. Meu Deus. Então, E assim, que te ajuda muito. Gente, essas pessoas porque são se anjos, não né? fosse a psicanálise, eu Talvez. acredito que eu teria passado por episódios de ansiedade e síndrome do pânico muito mais graves do que a que eu passei recentemente. Sim. E você está se Que eu superando cheguei agora. a parar no pronto-socorro com taquicardia, quase um infarto. E eu fui dirigindo sozinha. Por quê? Medo de que meus filhos presenciassem a minha crise. Meu Porque Deus, você tinha é mais um agravante, né? Não horrível. deixar O eles meu saberem. filho presenciou. Tava eu e ele sozinho em casa. É difícil para O eles, meu eles não filho, esquecem. quando eu Não, cheguei ele do, não esquece de quando eu jeito cheguei nenhum. do hospital, o meu filho mais velho perguntou assim: mãe, é por minha causa e do Daniel que você quase Meu infartou? Deus, pena. Imagina, Ele se sente aquilo, culpado. meu coração dilacerou. E Isso para explicar que é uma doença, é que não, uma eles não são doença que não são responsáveis, né? responsáveis para adaptar com medicamento, para aceitar que eu preciso de De ajuda. medicamento, que eu preciso de ajuda. É. Porque assim, eu não sou perfeita, eu não dou conta de tudo. Para eu aceitar que eu não dou conta de tudo, a Marta é testemunha, foi uma luta. Você também, você Sim, eu vi. presencia a minha presenciei, vida no escritório. Sim, Para eu aceitar que eu preciso delegar, foi uma luta. sim. Mas o problema, eu acho assim, a todo mundo cobra A que a gente sociedade seja cobra. perfeito. Se você for muito boa profissional, o Anderson, que é um dos nossos mentores aqui Aham. da jurídica, da nossa mentoria do Black, ele fala que as coisas só estão, que a vida é aquele É uma dança dos dança pratinhos. dos pratinhos, Sabe sabe aquela aquele brincadeira Sei, dos sei, pratinhos? sei. E ele fala que as Você tem coisas que só estão equilibrar. boas quando você consegue equilibrar todos os pratos. Então você tem que ficar ali naquela coisa mil Mas mãos. é tenso demais. Tenso. Mas, por exemplo, se um lado da sua vida tá ruim, por exemplo, se o seu relacionamento em casa com a sua filha tá ruim, você pode ser um profissional top, não vai estar bom para você. Não. Entendeu? Eu fiz uma escolha, Maura, que é assim, eu sou mãe solo, como a Dani o sonho da minha vida era ter um filho. Eu achei que eu tinha uma família, quis ter um filho, tive o filho, com 9 meses eu me separei. 9 meses do meu filho eu me separei. Uhum. E levou um tempo ainda para dar uma virada de chave para mim, mas mesmo quando eu virei a chave, eu não quero ser a melhor profissional do mundo. Foco, determinação, vai. Sucesso, Se né? Mostrar isso- para a sociedade. Se isso Custar a... custar Tá o meu relacionamento com o Murilo. Mas assim, a Não Maura quero. falou uma coisa muito interessante: sucesso. O que é sucesso? Exatamente. Sucesso é algo muito relativo. Para mim, sucesso hoje é conseguir fazer o que eu fiz há poucos dias. Tirar 3 dias de férias para mim, sozinha. Uma coisa que eu levei 40 anos para conseguir fazer. Na verdade, a sociedade obriga você a ter um bom carro, uma boa roupa, uma boa casa, se você não tiver isso, você então é um Você não é fracassado. bem-sucedido. Você não é Você não é bem-sucedido. bem-sucedido. Então, ensina Eu essa ouvi disputa. isso. E você inculte isso. Sim. E isso é muito difícil, porque isso não é sucesso. Até- Isso é ser escravo. Até comentei com a Marta faz algum tempo, eu ouvi isso dentro de uma pessoa, um agregado da família, digamos Uhum. assim, a pessoa saberá Obrigada. de quem eu estou falando, que eu não era bem-sucedida, que eu não era rica, porque eu não tenho casa própria e moro de aluguel. Que Mas distorção assim, de valores. por que eu quero uma casa minha, se eu posso optar por ter outras coisas? Sucesso para mim é tantas outras coisas, é ver meu filho bem de saúde, é ver meus filhos bem de saúde, é ver eles bem alimentados, eles felizes, eles alegres.
eu ter condições de estar presente com eles, coisa que há pouco tempo atrás eu não estava fazendo. Eu chegava, a Marta é testemunha, eu chegava a trabalhar até 2, 3 horas da manhã, dormia 1, 2 horas, Hoje colhe os acordava, frutos. trabalhava. Hoje você está colhendo. E assim, e ainda Da ser saúde. cobrada de que não estavam satisfeitos com tudo aquilo que eu fazia, mas a saúde me cobrou. Porque tem uma Aquilo que você fez lá, consequência. de tanto esforço, tanta dedicação, vem. É uma conta que a gente tem que pagar. Eu tive, Não tem como não todos pagar. sabem que eu tive Covid no começo do ano, fiquei 40 dias de cama, quase que Papai do Céu resolve me chamar. Mas eu Tem conversei. jeito. Você Tem precisava jeito. voltar. Tem jeito, precisava. Tá vendo? Tem jeito. Tem jeito. É. Eu precisava, meu corpo me parou todas as vezes que eu necessito parar. Ele para Ele por você. para. Se E é você isso não que parar, a ele gente para. precisa entender, né? É. Que a depressão, ela é um meio do seu corpo te parar. É um aviso. É um aviso. A minha irmã tem uma frase que é muito interessante, ela usa muito, ela pegou de algum livro que ela leu. Ela fala que, ela diz assim, o corpo fala. Só que, normalmente, o corpo fala num momento muito crítico. Ele na verdade, Ele tá te dando aviso. Ele te avisa. Ó, para um pouco, ele vem te descansa um avisando. pouco. Se você não prestar atenção nesses Ele, avisos, ele resolve para você. ele fala, Agora eu parou, paro você. deu. Ele vai Mas parar aí, vamos lá, Maura, conta pra gente onde entrou essa sua nova fase de Onde que personal teve organizer. jeito, né? Onde tem jeito. onde teve o jeito que você se encontrou, que hoje você trabalha com coisas belas, Adoro. trabalha com pessoas iluminadas, trabalha trazendo alegria para casa das pessoas. Então, foi assim. E aí eu precisava, a psiquiatra me deu esse conselho. E aí uma amiga me indicou e falou: olha, tem uma pessoa maravilhosa, uma psicanalista maravilhosa, e a Carol Mandato. Inclusive, Carol, É, Carol convite Mandato. oficial para você vir Ah, ela é dar entrevista maravilhosa. pra gente aqui, um bate-papo com a gente. É. E aí eu conheci a Carol. E a Carol, ela com aquela delicadeza, meiguice, né? Primeiro que eu fiquei assim, a hora que eu vi a Carol pela primeira vez, eu falei, meu Deus, como é que uma moça vai me ajudar? Porque uma moça, né? Falei, meu Deus, que tá acostumada assim, nossa, um psicólogo, um psiquiatra, alguém já imagina uma pessoa de uma idade certa. Não, nenhum preconceito, não é isso. É que tá vindo tanta juventude maravilhosa, tão capacitada, que na hora, né, eu fiz aquele meu julgamento. Eu falei, O meu pré-julgamento o meu que a gente está acostumado, julgamento, né? Falei, mas meu Deus, ela é muito moça, ai meu Deus, mas tudo bem. E aí foi, e ela foi trazendo para mim por que que eu cheguei nessa situação, por que que eu achava que toda a responsabilidade da minha mãe, do meu marido, da minha irmã, da minha filha era minha. Por que que a gente tem que absorver a responsabilidade de cuidar de todo mundo, menos da gente? É a criança interior querendo tomar conta dos pais. É um assunto bem legal para vocês depois trazerem aqui. A nossa criança interior. Isso aconteceu pela minha infância. Meu pai era agressivo, era agressivo com a minha mãe, né? Infelizmente a mãe já faleceu. E aquela violência toda, eu via minha mãe chorando, e eu era criança. Eu queria resolver o problema da minha mãe. O único jeito que eu tinha era ficar no colo dela. Eu lembro que ela chorava, chorava, chorava. E aí eu fui crescendo e eu peguei a capa, eu vou salvar a minha família. Vestiu a capa da Mulher Maravilha. Maravilha. Minha mãe não consegue cuidar dela. Desculpe. Dificuldade aqui. Minha mãe não consegue cuidar dela. Então eu vou. Então, aí eu peguei. Então, qualquer coisa que desse errado, eu me sentia responsável, porque eu não fiz aquela pessoa feliz. Nossa, eu não fiz o marido feliz. Ai, não dei o presente que a minha irmã queria. Ai, não comprei o negócio que. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa. Ela não tinha nada. Mas o tesouro dela era a felicidade, a fé. Ela não desistia, ela não tinha casa direito para morar, ela sorria, ela juntava pedrinha, ela achava que era a coisa mais linda do mundo, pegava a florzinha, falava, mãe, de onde a senhora arrumou essa planta? A dona Generosa me deu. Não, ela saía, ela catava as plantinhas, né? Pegava assim no jardim, nas coisas e trazia aquela felicidade que ela tinha. E eu via, falava, meu Deus, olha a minha casa, olha a casa que eu moro, olha as coisas que eu tenho, olha as roupas que eu uso. Minha mãe não tem feliz? nada. E eu tô sempre triste, minha mãe feliz, não tem um guarda-roupa, não tem uma cama decente, não tem nada. A riqueza maior que ela tinha, né? A fé, Alegria. a alegria.
a humildade, ela sabia que aquilo tudo não ia ficar, ela queria que eu ficasse feliz. Ela falava, mas você trabalha muito? Eu falei, mãe, eu preciso trabalhar, preciso, né? E foi aí que aconteceu a sua virada de chave. Aí quando a Carol pegou e me falou, Maura, vamos descobrir. Aí eu vou devagar. Aí eu falei, gente, eu não sou culpada? Eu não sou responsável pela guerra, pela fome, pela tristeza? Meu Deus. Aí foi como se tirasse um peso, mas é difícil. Porque eu olhava e eu tinha os vícios. Então ela fez um trabalho, foi muito interessante. E foi um resultado que foi tão rápido que várias pessoas falaram, mas como? Porque é lógico que a gente sabe. Por mim, eu faria terapia a vida inteira, porque a melhor coisa que tem é você dividir. Porque o que mata a gente é a nossa mente. E o que faz a gente viver é a nossa mente, né? E a Carol foi mostrando beleza, ela foi mostrando, ela falava, o que você gosta? Doce para falar aqui só. O que você gosta de fazer? Quem é a Maura? Como você se vê? Aí eu falava, eu não conseguia nem me ver quem eu era, porque eu era o que todo mundo queria que eu fosse. Eu não era eu, né? Eu falei, nossa, eu não sei. O que você gosta de fazer? Eu falei, olha, eu gosto de organizar, adoro organizar casa, adoro decoração, adoro designer, adoro moda, adoro isso. Ela, então, vamos investir no que você gosta. E aí ela me incentivou a fazer o curso de personal organizing. E eu fui. E aí foi interessante, eu fiquei muito feliz e comecei a fazer uns projetos, umas coisas assim bem interessantes. Já comecei a ficar feliz. Mas ainda sentindo culpa de quando eu saía de casa e o tempo que aquilo me levava. E a minha filha ainda na depressão, tentando vários medicamentos, ainda a gente naquele ciclo que não saía. Um gasto infinito. E aí veio a pandemia, né? E aí me convidaram para trabalhar numa loja de decoração. Meu Deus, às vezes é home decor. Não sei se pode fazer merchan aí. Depois você vê. Vamos patrocinar a gente aí, como é que é o nome dele? Zezé Home Decor, o Guilherme. Guilherme. Hashtag patrocínio aqui, ó. Guilherme. Então, e eu fui convidada para trabalhar na loja de decoração. Meu Deus, aquilo foi uma alegria. Só que entrou a pandemia e nós tivemos que esperar um prazo. E ele sempre mandava, olha, Maurinha, a gente vamos voltar, a hora que estiver bem, a gente te chama. E eu já querendo ir lá. Enfim, e infelizmente nesse período eu perdi minha mãe, né? E a ligação da minha mãe com a minha filha era muito forte. E aí eu peguei e assim que a minha mãe, 2 meses depois, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de começar a trabalhar. Então aquilo já mudou, porque eu falei, bom, já começou a melhorar um pouco. Só que eu saía de casa, a minha filha estava dormindo. Eu voltava para casa à noite, ela estava na cama, com porta fechada, tudo. Então o ciclo ainda estava ali, né? O ciclo estava ali. E aí foi indo, eu fui cada vez mais apaixonada pelo trabalho, mais apaixonada pela decoração, mais tendo resultados positivos de arranjo, e os clientes felizes com o meu trabalho. Aí começou a entrar a imagem, eu comecei a gostar, eu falei, nossa, mas eu podia, né? Mas acho que estou um pouquinho acima do meu peso, não sei, começou a dar aquela vontade, vou cuidar da minha alimentação. Uma alimentação um pouquinho mais equilibrada, os detox da vida, aquelas coisas que a gente vai vendo tudo, né? Tanta gente tem informação hoje em dia, a gente tem acesso às informações, o Google faz tudo isso pela gente, que é um perigo, mas tudo bem. Enfim, aí eu peguei e comecei também a mudar o meu visual. E aquela Maura acuada, insegura, tem até foto que eu consigo mostrar isso. Assim, acuada, Gente, medrosa. a transformação é incrível. Não Vocês é? não fazem ideia. Depois a gente faz depois eu mostro as fotos para vocês. E um dia eu também me descobri, eu falei, eu não quero ser essa menininha, essa pessoa medrosa, parece que tá com medo que alguém vai brigar com ela. Não quero. Gente, não. E aí, trabalhando essa coisa e cada vez mais segura. Não, você fez um trabalho que deu um resultado. Nossa, o cliente amou uma decoração que eu fiz. Nossa, o cliente amou um arranjo que eu fiz. Nossa, as vendas, os clientes elogiando o meu trabalho, elogiando o meu trabalho. E aí eu comecei, eu falei, agora eu vou investir na minha imagem, porque eu não sou só uma vendedora, eu sou uma designer. E aí comecei a trabalhar a minha imagem. Qual é a imagem que eu passava para esses clientes, né? E aí vem esse poder transformador. Só que aí, conforme eu fui mudando, filha, hoje a mãe, ai, mãe, tô ruim, não tô bem hoje. Eu falei, filha, mãe, então, infelizmente, hoje eu vou ter que fazer um curso. Aí tá bom. Aí já foi. Aí eu já não parava por ela. Doía muito. Dói, né? Meu Deus, e fechava a porta. Fazer essa viagem sozinha e deixar. E fechava Foi a porta. uma dor. E Mas aí, foi a melhor salvação que eu tive. Aí foi. E aí ela viu, meu Deus, mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá. Nossa, mãe, você não me ligou hoje, porque eu ligava assim 60 vezes. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Se ela falasse, mãe, eu saía correndo.
subindo as escadas, que eu moro no sobrado. Aí ela começou, mãe. Eu falei, filha do céu, não deu nem tempo para te ligar hoje, porque eu tinha muitas coisas para fazer. E realmente não era uma desculpa, era uma realidade que eu estava vivendo. Tinha que trabalhar, eu tinha que ter resultados. E eu comecei a ver o seguinte: eu não estava ajudando mais a minha filha, sofrendo com ela, entrando na depressão dela. Eu tinha que superar, porque como mãe, meu Deus. Até para ser exemplo, né? Até para ser exemplo. E essas coisas, e foram tudo me ajudando sempre conversando, enfim. E foi que, de repente, eu comecei a fazer trabalhos mais interessantes, mudei meu visual, mudei minha postura, tá? E os resultados foram vindo, assim, de uma maneira imensa, porque eu também sempre fui de fazer o bem, sabe? Eu fui sempre de tratar as pessoas iguais. Eu sempre quis que o próximo tenha algo bom. O exemplo disso foi ontem à noite, né? Eu quero facilitar. Então, eu amo fazer parte da solução, que é até uma frase da Regina Tavares, do Ho'oponopono, que eu gosto muito. Pedi autorização para ela para colocar no meu Instagram. Então, e hoje eu consigo transformar, através do personal organize e através do design de interior, que é a ambientação de interior, transformar pessoas. Porque muitas vezes tratar a depressão, você até comentou que teve o caso de uma cliente que não conseguia entrar na própria casa, e você fazendo a organização da casa, a cliente voltou a ser feliz, voltou a amar a casa, voltou a ter prazer em entrar na casa. Foi incrível esse trabalho. Que ela, na verdade, eu fui buscar. Ela tem uma loja lá em Valinhos, né? A Dani sabe. E aí eu precisava de uma roupa justamente para passar essa imagem. Falei, nossa, se eu vou num evento, né? Eu preciso. Não que a gente rotule, mas a apresentação pessoal faz a diferença. Ela faz a diferença, tá? A roupa tá maquiada, você, né, está alinhada, não precisa ser a mais cara, mas passa uma imagem. E eu achei importante trabalhar a minha imagem. Então, fui lá na loja. A gente é julgado pela imagem, isso é fato. Não tem como tapar. E assim, ou você lida bem com isso, ou você se rebela e vai só se piorar a sua situação. Não necessariamente piorar, mas eu acho assim, hoje a gente é muito vítima da rede social, né? Tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é... Foto. E querendo ou não, ou você tem que usar a rede ou social tá ao seu favor. Você tem que usar um pouco da rede social ao seu favor. Sim, é trabalho, né? Ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho. Então, querendo ou não, eu acho que você tem que se apresentar bem. Sim. Porque, às vezes, você dependendo do que você faça de verdade, você não consegue passar quem você é no seu trabalho. Confiança e credibilidade. Né? Eu não acho legal, assim, a pessoa ser julgada por uma característica física, Sim. por peso, por raça e assim por diante. Eu acho que não é essa a questão. A pessoa magra, gorda, feia, bonita, não é essa a questão. Que imagem que ela passa? Mas é a imagem que ela passa, né? Uma imagem do profissional que ela é. Sim. Né? Se ela está desgrenhada, se ela está maltratada, a pessoa vai olhar e vai falar assim, não é possível. Quem é esse profissional, né? Até conhecer. Eu mesmo eu estava falando com a Dani aqui, e eu estou fazendo um trabalho de reposicionamento em rede social, principalmente de imagem. Reposicionamento de imagem. Porque às vezes eu quero ser tão acessível que eu tenho medo de não passar a credibilidade necessária. A sua imagem profissional. Exatamente. Então, eu acho que é relevante você tratar da sua imagem mesmo. Sim. Você estar... É um investimento. Não é aquela coisa assim, eu preciso estar com joias, eu preciso estar com roupa cara, eu preciso estar de XYZ. Aquela coisa, eu não preciso fazer uma harmonização facial. Não preciso usar a melhor marca, o melhor sapato. Mas você precisa se apresentar da maneira correta, se é a forma que você quer lidar. Sim. Se você quer usar a rede social, por exemplo, para você divulgar o seu trabalho. Sim, é importantíssimo. Né? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum, né? Isso não pode ser um preconceito. Sim. E não pode ser uma caixinha.
né? Porque o que serve para você pode não servir para mim, isso é ou verdade. para outra pessoa. Então você não pode querer que todo mundo vista a mesma roupa, o mesmo tipo, o mesmo você tem o cabelo da mesma forma. Sim, é o mesmo padrão. Se não Não for igual ao existe seu, caixinha, não. tem que adequar o que é bom para você, o que é bom para mim e assim por diante, Sim. né? Mas eu acho extremamente relevante você Cuidar da cuidar da imagem. E é imagem, um né? autocuidado, autoestima, né? Porque enquanto eu estava. Não, vou até comentar, gente. Quando eu fui nessa loja, já para escolher uma roupa que eu achava um pouco mais adequada, ela falou, ai, e aí eu falei, ai, tudo bem com você, com Cláudia, né? Tudo bem, tudo. Ela falou, ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, mas eu lembro de você, eu fui na sua casa. Ela falou, Maura, mas você não é a mesma. Eu falei, como assim? Nossa, você tá maravilhosa. Ela quis dizer o seguinte: aquela Maura que ela viu, que eu nem lembrava dela, que foi na minha casa, era uma Maura assim, tava tão lá no chão, tava tão lá no pó, que não parecia um ninguém. Ela falou: "Eu tô muito feliz, você está ótima." E eu falei: "Obrigada." Eu não a reconheci. Ela achou incrível a minha mudança também, né? Eu acho que todo mundo na vida tem um momento em que está no fundo do poço. E tem Eu acho jeito. que na história de Sempre todo tem. mundo, na história de todo mundo tem um momento. Eu falo que eu botei a cabecinha para fora do poço no Réveillon de 2018 para 2019, que foi quando eu coloquei a minha cabecinha para fora do poço e falei assim, eu preciso sair daqui. Você também estava num poço. Eu estava para baixo do limo do fundo do poço. Não era mais fundo, né? Não, Tava chegando do outro lado já. E eu assim, eu achei que o meu transtorno de ansiedade tinha começado em 2020, né, com a pandemia. Na Ele verdade, vem não, antes. ele era Ele muito começou antes. muito antes. Ele era muito antes. A gente que não dá atenção para os A sintomas. gente que não ouve o nosso corpo. Não tem qualidade Mas E de é na que vida, né? verdade, assim, é como você disse, a nossa mente é a nossa maior amiga e a nossa pior inimiga. Ela é capaz de nos prender. Ela é capaz de nos destruir. Seu sem pior a gente- inimigo, o nosso pior inimigo é a nossa mente. E a eu gente nem passei perceber. 2 anos, 16, 17, 17, 18. Eu passei quase 2 anos e meio praticamente no fundo do poço. Eu lembro que, assim, por um ano, eu moro na Zona Leste de São Paulo e trabalhava aqui na Barra Funda. Então, é um caminho aí em torno de 40 minutos, mais ou menos. Piloto Eu ia automático. chorando e Voltava. voltava chorando. Espero- Era esse o meu caminho inteiro. Eu sei os motivos, né? O que aconteceu. Sim, que te levou a O que me isso. levou a isso. Mas parecia que eu estava assim, eu olhava para o meu filho pequeno, eu falava assim, eu preciso levantar porque eu tenho ele. Se eu não tivesse, eu Mas não se eu não levantava. tivesse, eu não levantava. Eu não levantava. E eu sabia que ele só tinha mim para contar. Você não tinha Então, outra assim, escolha. não tinha outra escolha, eu tinha Você que tinha que ir levantar. arrastando. É. Mas você tinha que ir. Mas ainda tinha uma vantagem, porque assim, eu tenho uma amiga, a Sabrina, que ela falava assim para mim: engraçado, você passou por tanta coisa na vida, você ainda está tentando superar, mas eu não te vejo arrastando corrente por aí. Aquela coisa assim, ó vida, Não. ó céu, Era o mesmo que eu ó azar. fazia. Ninguém nunca sabia Eu ainda tentava alegrar. alegrar e ter uma atitude positiva, Sim. mas eu só consegui de fato realmente sentir isso quando eu voltei a me sentir como eu era antes do terremoto, né? Que Você teve o terremoto. resgatou a sua vida. Exatamente. Porque assim, Você eu foi buscar quem você era. parei de estudar, parei de me reciclar, de querer as coisas. Eu andava Parou. no piloto automático. Vai zumbi, né? Era piloto automático. E aí, quando eu me vi, eu percebi que eu tinha voltado a ser aquela Marta determinada, Essência, a sua com essência. sonho, com foco, com vontade de fazer as coisas. Aí eu falei, tô conseguindo, né? Só que aí vieram as primeiras crises de ansiedade, que era Vieram. tudo lá de trás. Que não é de agora, entendeu? são sintomas, né? É. Já estava, você já tinha passado antes. Né? Mas eu acho que assim, você ter a capacidade de enxergar. enxergar que você tem um problema, Reconhecer procurar ajuda. Gente, tem que procurar ajuda. Não é frescura.
E ele Estender a mão para quem você percebe que está com esse problema, porque Acolher. muitas vezes a gente vira as costas. A rede de apoio é extremamente importante. Sim. Esse acolher, tanto é que eu fui muito julgada, tá? Pela família, Todos somos. por todo mundo, porque era assim, nossa, mas nada que uma boa surra não resolva, nada que nada que na minha época, é assim, né? Na minha época, com 2 anos, eu estava com carteira profissional assinada. Na minha época, eu já estava fazendo isso. Aquilo me doía. Por quê? Eu via minha filha. E não é por ser minha filha. Eu via que não tinha algo maior. Tinha alguma coisa que não podia ser frescura. Tinha alguma coisa que não é que ela queria, que ela buscava aquilo. Ela só estava tendo resultados de toda a infância traumática, que toda família tem problema de tantas outras coisas, e ela foi absorvendo, assim como eu. Eu não enxergava o que eu estava fazendo, tá? E ela não tinha aquela pessoa que poderia Não, estar ali ampará-la. amparando ela. Amparando. Né? Então, eu reconhecia. Mas eu não tinha. Chegou um momento da minha vida que eu não falava mais para ninguém como minha filha estava. Porque eu escutava tantos conselhos péssimos, Ai. eu escutava tanta coisa horrível que aquilo me doía. Há pouco tempo saiu no Instagram o que não falar para uma pessoa que está com depressão. Vamos passear? Vamos sair? Não é saia dessa cama, faz. Não é. É o jeito de falar. O que eu fiz? Eu não podia pregar aquilo para todo mundo que me falou. Eu fui distribuindo para todo mundo, né? Infelizmente, ainda tem pessoas que têm esse preconceito, tá? Não podemos falar que a geração mais passada ainda tem. Tem pessoas jovens que falam, isso é frescura. Só que eu já escutei muita gente falar que tem frescura e no fim, hoje essa pessoa tá lá com problema e tá vendo que tem que tomar remédio e dá vontade, é que eu não devolvo, né? O bem é bem, tá? Mas foi uma luta. Tanto é que a minha filha fala, mãe, quando eu falo, ai filha, né, sinto muito porque aconteceu com você e tudo mais, ela fala, mãe, se você não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. Isso me emociona muito. Então, isso prova. Ai, me emociona. Tem jeito. Tem jeito. Cura, acolhe, cuida, se cuide. E aí, hoje, ela está basicamente assim, tem alguns ainda, né? Tanto que a gente tem retorno com a psiquiatra, tudo, mas ela melhorou 90% depois que eu assumi, eu sou a Maura. Quem é você? Porque aos 54 anos. Você deixou de viver a vida de outra pessoa. Eu parei, porque eu vivi a vida da minha mãe, da minha irmã, de um parente, de uma pessoa, de alguém, de um amigo, todo mundo. Eu queria salvar o mundo. Eu não tinha procuração, né? Um dia o nutrólogo falou: você tem a procuração? Eu falei: como assim? Tem a procuração de Deus? Eu falei: por quê? Porque você quer cuidar de todo mundo. Também é uma falha a gente querer abraçar, não se permitir. Eu não me permitia assistir um filme. Eu não me permitia dormir até mais tarde. Como assim? Eu tenho essa casa inteira para cuidar. Eu tenho que fazer tudo isso. Eu não vou descansar. Então foi aonde você ganha peso. Tá? Você fica diferente porque você se esquece e você não é mais você. Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje é assim. Eu tenho um momento que eu tenho que estar com o cidadãozinho lá, o meu, né? Sua meu riqueza. cidadão. E ele tem muitas coisas que é minha culpa. Ele ia um pouquinho acelerado, ele tem um pouco de reflexo ansiedade, um pouquinho que a gente trouxe, parece né? que era. E assim, mas eu sempre prezei dessa forma. Ontem chegou as figurinhas dele da Copa que eu comprei de presente de Dia das Crianças para ele. Comprei lá uma quantidade. Aí ele falou: mãe, você vai abrir comigo? Ai. Aí eu sentei, a gente abriu 50 pacotinhos de figurinha. Não tem, Colamos, não tem dinheiro todas. no Não mundo. tem dinheiro que pague. Isso é precioso. É Não o tem. tempo que você colocou para o seu filho. Aí o que Né? eu faço depois? Fui dormir às 2 e tralalá da manhã, porque precisava arrumar as coisas para cá, precisava fazer um prazo, precisava terminar de fazer um serviço lá. Muitas vezes eu faço isso. Eu fico com ele Um tempinho tempo pra com ele. ele. Às vezes é só sentada no sofá Não precisa fazer assistindo nada. televisão. Assiste um filme comigo. E aí ele dorme, eu vou, sento no computador, às E vezes eu fico faz. até 2, 3, 4 da manhã Mas só que você deu aquele tempo para para ele. ele. Eu É a maior faço riqueza. questão disso. Gente. Amanhã eu falei para ele: o que você quer fazer amanhã? Eu quero passar o dia na pista de skate e comer esfirra. Eu falei: tá bom. Vamos lá. A gente vai passar o dia na pista de skate e vamos comer esfirra. É o que eu vou fazer amanhã. Inclusive, eu tenho um mini ajudante. Vem aqui, filho. Aprendeu a fazer fotos incríveis. Que Eu veio sou aqui me testemunha. acompanhar.
Ai, que lindo. Fala, oi. É todo saidinho, meu ajudante veio aqui. É um momento que eu escolhi passar com ele, porque ele Precioso. precisava. É precioso, então Ele assim, nunca vai esquecer. sempre tem jeito, Tem jeito, não tem é? jeito. Tem jeito. Que E tem jeito de salvar filho, de ajudar quem está precisando. Se ele quer um pouquinho do seu tempo, gente, quando você vê isso, é assustador. Ele não quer dinheiro, ele não queria quer. bens, ele não queria jogo eletrônico. E o que que a sociedade está fazendo hoje? Dá um celular, dá um brinquedinho tá para ele ficar comprando quieto as crianças. enquanto eu faço outra coisa. Mas essa conta é alta demais. Essa conta é muito cara. Então, se der, o seu tempo não é se der. Isso é precioso. E é pouco. É pouquinho, eu, não é o dia todo. Às vezes não dá, realmente não dá para eu pegar um final de semana e fazer isso com ele, mas assim, é quase que religioso. Ou sábado ou domingo a gente cata o skate, a bola, a bicicleta, a Pois gente é. vai pro Ticoatira. O Ticoatira é um parque linear que tem atrás da minha casa. É o maior parque linear da América Ele Latina. nunca vai esquecer isso na E a vida gente dele. vai, ele fica andando, aí ele acha um coleguinha, brinca, ele vê um cachorro, ele ama cachorro. Ele vê um cachorro, ele brinca. E a gente normalmente faz isso. E Ou quanto custou sábado isso? ou domingo. Nada, Quanto custou? não custa nada. Maura, Quanto é um custou? prazer ter você aqui. Foi um prazer enorme ter você ter abraçado esse projeto comigo. Tá. Ter comprado a minha ideia com tanto carinho, tanta dedicação, mas nós temos um tempinho que a gente precisa seguir cronometrado. Precisa respeitar, né? Vamos E, respeitar. assim, é um aprendizado enorme que você trouxe pra gente. Acredito que posso falar em nome da Marta também. Claro. Que essa superação que você teve demonstra pra gente que todos nós somos capazes. Somos E eu queria te agradecer muito por você estar aqui. lindas. Manda um Eu beijo para sua filha. Um beijo para sua filha. Obrigada. Para que ela fique bem logo. Quem sabe ela vem aqui dar um depoimento pra Sim, gente. sim. Sim, e eu estou muito honrada, né? A Dani sabe, ouve assim, eu quero tanto ajudar que ela me mandou um convite e eu tenho pessoas maravilhosas para você. Eu vou, Ela comecei, nem fiz uma percebeu que lista. eu convidei. Eu fiz uma lista. Eu falei, olha, tenho mais um, tenho mais um. Aí ela falou, mas e você? Eu queria confirmar 2 dias depois. Ela me deu a resposta. Aí eu, Dani. Aí eu já ia chorar, mas não dava mais tempo, né? Porque já tinha parado o timer, né? Eu ia chorar de alegria. Porque eu falei, meu Deus, eu vejo tanta coisa linda nas pessoas, né? E a Dani viu isso em mim, então a honra é minha. E eu desejo que esse projeto de vocês vai para frente, que pessoas comuns, tá? Que se a gente tem algo, nem que for um pedacinho, pequenininho, ajudar. E ajudar o que é? É acolher, é um sorriso, sabe? É um bom dia, É é um ouvir, elogio, é amar, é ouvir. Isso muda tudo. E eu vou falar. As pessoas não têm tempo de Não. ouvir os outros, um amigo, um irmão, É, alguém que está passando por um problema. Um E às gesto. vezes ouvir é um remédio assim, Precioso. sem Barato. tamanho. É. Barato e sem Sem tamanho. é. Entendeu? Sem contraindicação. Sem contraindicação. Obrigada mais uma vez. Nós é que Honrada. agradecemos. Agradeço Então, imensamente. eu vou pedir o meu companheirinho aqui para finalizar hoje pra gente. Tem Qual jeito, é? podcast. Tudo É. tem jeito. É, Tem tá, jeito. gente. Tchau. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. beijo.